Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. A tela é essa. Estão enxergando, como diz o meu amigo Pantuso, a transparente, aula nova, aula 9, regra de Fleming, interação campo corrente. Estão conseguindo enxergar aí? Abre o áudio, fala aí, que daí eu já dou continuidade com vocês. Tá dando para ver sim, professor. Então, vamos primeiro para uns recados. Primeiro recado. Não sei se vocês se lembram, as nossas aulas deveriam ser quinzenais. Mas, em vista da pandemia, a gente com medo do processo como um todo, eu resolvi fazer aulas semanais. Então, nós tivemos aulas semanais todo esse tempo. Então, agora, de hoje até mais ou menos o dia 1 de novembro, porque dia 10 eu tenho que entregar todos os instrumentos que são seus relatórios na secretaria, nós iremos fazer aulas quinzenais, tá bom? Então, hoje temos a aula, quarta-feira que vem não temos aula. Na próxima teremos e assim sucessivamente, tá bom? Em termos de conteúdo, vocês estão bem recheados com conteúdo. Nunca nós fizemos tanto experimentos quanto fizemos nesse semestre, em termos da simulação. Como eu disse a alguns de vocês, não sei quantos, que o Conselho Estadual da Educação, mais especificamente o CEE 144/2020, diz que essas simulações são totalmente válidas para esse momento de pandemia, porque o CEE acredita que isso não mexe com a qualidade de suas formações técnicas, ou seja, de suas especialidades e especificidades, ok? Então, é o seguinte, mas na visão do Conselho Estadual da Educação, vocês estão dentro do que é normal, ok? Na verdade, deveria ser, até vou propor à Unital, num desses conselhos, que façamos aulas nesses níveis de simulação para depois fazer as aulas práticas. Enriqueceria muito mais a formação de vocês. Mas isso é eu querendo, não é nesse momento. Então, recapitulando, aulas nossas agora são quinzenais. Então, só daqui a 15 dias que nos veremos de novo, ok? Quanto à reposição das aulas práticas, todos vocês escolheram, beleza. Isso, como eu disse, não afeta em nada a formação de vocês. Acabei agora de citar a lei do Conselho Estadual da Educação, ok? Então, vocês não vão precisar fazer essa disciplina de novo, porque vocês não viram o experimento. Não tem nada disso. O Conselho Estadual diz que fez, está feito, ok? Muito bem. A outra mensagem. Então, eu vou gerar mais alguns experimentos, talvez um ou dois só, não sei, que ainda caiba no cronograma, para que vocês entreguem para mim tudo dia 1 de novembro. E vocês já repararam que eu estou
esticando as datas de entrega para 29 de outubro, bem próximo disso que eu já estou querendo, tá bom? Então, não deixe seus experimentos para a última hora, que vocês acabam achando que naquele dia, naquela hora, você vai conseguir fazer. Nem sempre isso dá certo. Por que que eu sei? Porque eu sou muito mais velho que vocês. Ok? Muito bem. Então, vamos... alguma dúvida que você tenha, pode mandar mensagem pelo Zap, pode mandar mensagem no grupo que eu estou abrindo e estou respondendo dúvidas, tá bom? Principalmente o pessoal do segundo ano está sempre perguntando coisas para mim. Professor, Oi, pois não. então, esse Pode semestre a falar. gente vai fazer prova com você ou vai ser só os relatórios? Estou pensando em ser só os relatórios. Por isso que eu vou ser fiel com a data de entrega, entendeu? Tem um aluno que mandou uma mensagem para mim falando, professor, dá para esticar relatório? Não estico o relatório. Tarefas da aulas de teóricas eu estico, mas relatório eu não estou esticando. Por quê? Porque eu estou pensando somente em usá-los como prova. Entendeu? Então, assim, já é uma forma de que eu já esteja avaliando vocês, exigindo que vocês entreguem o material na data que eu estou pedindo. Entendeu? Respondido? Entendi, sim. Então, Entendido, tá bom. professor. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Não? Então, tá bom. Olha, se vocês tiverem problema em assistir uma das videoaulas, não é culpa minha. Infelizmente, não andou gravando os vídeos corretamente, não só o meu, mas os vídeos das pessoas no mundo todo. Por isso, aquele bug que deu alguns tempo atrás aí, que eu não consegui nem lecionar. Já era por conta de reclamações disso, porque nós estávamos gravando o vídeo e não gravava. Eu achava que era um particular meu. Eu que não estava sabendo fazer a gravação. Mas eu acho que o negócio... Porque alguém descobriu que todo mundo não estava conseguindo saber gravar, né? Então, não era culpa do usuário, mas sim da ferramenta. Beleza? Então, pode acontecer que você vai assistir o vídeo e só tenha um pedaço do vídeo. Pode acontecer. Vamos ver. Espero que não tenha acontecido com a turma de vocês. Muito bem. Então, a situação hoje é o seguinte. Interação campo-corrente. O que eu quero dizer com isso? Que existe um campo magnético, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, e quando uma corrente passa por este campo, um elemento de corrente, ou seja, um elemento físico como um fio, que passa uma corrente sobre o mesmo, e esse fio esteja imerso num campo. Ele sofre uma ação de uma força magnética F, conhecida como força de Lorentz, tá? Dependendo de como está preso esse hastes, de modo em que ela pode rodar em torno de um eixo imaginário. Vou tentar desenhar o eixo imaginário aí, olha aí, por favor. Vou pegar uma caneta vermelha aqui. Será que eu peguei a caneta vermelha? Caneta. Esse é o eixo imaginário. Vou tentar desenhar aqui, ó.
Então, esse é o eixo imaginário. Então, dependendo de como está preso esse elemento de corrente, no caso, preso para o elemento, para aquele eixo imaginário, e que ele pode rodar naquele eixo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Parece que deu uma cortada aqui. Então? Sim. Sim? Então tá bom. Opa, já até mudou o slide. Que ele pode rodar em torno desse eixo. Então, eu tenho, para esse sistema, esse nome, interação campo corrente. Alguns chamam de regra de Fleming, outros chamam de balança de corrente, porque esse fio, quando eu desligar o campo magnético ou desligar a corrente, ele sofre um balanço, como aqueles balanços de parque, tá bom? Muito bem, então vamos para o próximo slide. O plano de aula é esse: relembrar força de Lorentz, movimento de partículas carregadas em campos magnéticos, em campos eletromagnéticos, na verdade, força magnética no elemento de corrente, que nada mais é do que a força de Lorentz, mascarada, mas ou melhor, parte da força de Lorentz, a demonstração, momento angular, torque e equilíbrio de corpo rígido. Por quê? Porque este corpo rígido, dependendo onde se aplica a força sobre ele, ele pode ter estados de movimentos diferentes. Então, ele não é um corpo pontiforme, é um corpo rígido. Essa pequena haste nesse problema. Parte prática. Depois da coleta de dados, eu quero determinar o campo que esse ímã permanente possui. Se é 1 Tesla, 2 Tesla, 4 Tesla, enfim. E por que é um ímã permanente? Porque é um ímã gerado por um material, tá bom? Um ferro magnético. Então, alguns materiais ferromagnéticos geram campo magnético. Mas você também pode gerar campo magnético passando corrente por um fio, por exemplo. Entenderam? Então, no material ferromagnético, o ímã é chamado ímã permanente ou campo de indução magnética permanente. E num elemento de desligar a corrente, se chama simplesmente campo de indução magnética. Tá bom? Muito bem. Então, o nosso experimento é justamente determinar o campo magnético B de um ímã na forma de ferradura. Que é a parte prática. Muito bem. Uma partícula que tenha uma certa massa e, além disso, uma certa carga, quando imersa num campo de indução magnético B, sofre a ação de uma força magnética chamada força de Lorentz, dada pela equação 1. Observe a equação 1. Ela vem de um produto vetorial de velocidade vezes vetorialmente, né? Produto vetorial B. Então, quer dizer o seguinte: se a carga for zero, não tem força de Lorentz. Se a velocidade for zero, não tem força de Lorentz. Se o campo magnético não existir, for zero, não tem força de Lorentz. Ok? Pode existir carga, mas se não existir velocidade, não existe força magnética ou força de Lorentz. Quer dizer o seguinte: eu tenho um campo magnético, eu coloco uma partícula lá, naquele ponto em repouso,
ela vai ficar em repouso ali indefinidamente. Mas se eu coloco a partícula carregada, com uma certa carga, naquele ponto e dou um toquinho para induzir uma velocidade na mesma, ela começa a se mover. E ela se move numa trajetória circular. Então, nesse exemplo aí, eu tenho uma região de campo magnético uniforme, que são essas flechinhas, esse xizinho aqui. Por que xizinho? Porque o cara enxerga o campo magnético como sendo uma flecha. Aqui é a ponta da flecha e aqui é a peninha da flecha. Então, quando ele olha para cá, ele representa assim. Quando ele olha para cá, ele representa o campo magnético como sendo uma bolinha com um pontinho dentro. Tá? É como se você estivesse olhando para frente da flecha. Ok? Então, o campo magnético, segundo essa flechinha B aí, B, é um campo que está entrando na minha transparência, ou no meu, na minha transparente, como diz o professor Pantuzzi. E ele é uniforme. Por que ele é uniforme? Porque o espaçamento entre cada uma das flechinhas ou dos xizinhos são exatamente iguais, ok? Muito bem. Coloquei aqui, eu injetei, deixa eu desenhar aqui para vocês, aqui, eu peguei um elétron não, um próton, um elétron, e injetei nesse ponto com uma certa velocidade. Quando ele entrou nessa região, que ele sentiu o campo, ele já sentiu o efeito dessa força magnética F. Essa força magnética F é sempre direcionado para um centro da trajetória. Quando o elétron estiver aqui, essa força está puxando para esse centro. Quando estiver nesse ponto, continua puxando no central. Aqui, puxando para esse ponto central. Aqui, quando o elétron chegar aqui também, puxando para esse ponto central. Ou seja, ela é obrigada a fazer uma trajetória circular de raio R. Ok? Muito bem. Como que eu desenho essa força? Eu desenho usando a regra da mão direita. Como que eu faço isso? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Vou abrir a minha câmera. Vou agora partilhar a minha tela. E vocês devem estar me enxergando agora, correto? Então, eu tenho aqui um lápis. Aqui um outro lápis. Este é um vetor, para mim, pode ser o vetor V. E este, para mim, é o vetor B. Aí eu vou fazer o produto vetorial V vezes B. Então, vou pegar um caso
qualquer. O meu vetor B está para cima e o meu vetor V, está nesse sentido. Então, este é o vetor V e este é o vetor B. Como que eu uso a regra da mão direita? Minha mão direita, eu pego essa parte que eu estou mostrando da minha mão, com os dedos fechados, somente o polegar aberto, e vou fazer o produto vetorial. KV vetor B. Então, o V, eu tenho que sair do V na forma de um parafuso e entrar no vetor B. O dedão fica apontando para você. O dedão fica apontando a direção do campo magnético que eu estou calculando, tá? Agora, eu vou inverter o B, por exemplo, ó. Esse aqui é o V. Agora, eu vou inverter o B, ó. Pronto. Inverti. Agora, eu vou calcular o KV vetor B. Este é o V e este é o B. Mão direita. Saio do V e entro no B. Então, a direção do meu dedão aponta para vocês onde está o campo magnético B. Ok? Muito bem. É nessa regra da mão direita que eu apliquei para desenhar aquela força em azul. Não sei se vocês se lembram, mas o campo magnético ele estava entrando na transparência. Então, esse é o meu campo magnético, ó. Vocês são a transparência. Ó, eu estou com o meu campo magnético direcionado para vocês. Ok? Esse é o seu B. Agora, eu vou pegar o vetor V, e vou colocar atrás do vetor B. Aqui. Ó, vamos ver onde... Peraí, como vocês... Aqui, que vocês enxergam. Este é o B e este é o V. Agora eu vou fazer KV vetor B. Então, eu vou sair com a minha mão direita do vetor V e entrar no vetor B. Daria um vetor apontando para cima, mas daí você fala, professor, mas o vetor lá, a força, está apontando para baixo. Sabe por quê? Porque lá é um elétron, e o elétron é negativo. Se ele é negativo, eu tenho que inverter o sentido da força. Ok? Vou voltar lá na minha transparente. Olha, vetor V, vetor B entrando. KV, vetor B, dá para cima. O K é negativo, inverto a força. Fica a força F para baixo. Ok? Essa regra, que eu peço que vocês já acostumem com ela, nós iremos usar nos slides para frente, tá bom? Então, vamos lá. Próximo slide. Eu tenho aqui o que nós chamamos bobina de Helmholtz. Era um físico alemão. Professor, estou nas suas telas. Hã? Tá aparecendo você na tela. Ah, tá aparecendo eu? Tristeza, hein? Espera aí. Vou tirar. Pronto, saiu. Espera aí. Acho que agora eu tenho que voltar a disponibilizar. Aqui, pronto. Agora deu certo. Deixa eu aumentar aqui. Pronto.
Beleza? Estão vendo agora? A transparente? Beleza. Então, esse cara aí é uma bobina de Helmholtz. Então, é um físico alemão que trabalhou muito essa parte eletromagnética, logo que surgiu. Eu tenho, primeiro, essas duas bobinas, que é esse arco de círculo aqui, esse círculo aqui e esse outro círculo aqui, são preenchidos, são feitos várias voltas de fios nessas duas bobinas. E essas duas bobinas, a combinação dela é gerar um campo magnético em direção ao eixo de simetria. Imagine um eixo imaginário aqui, ó. Então, o campo magnético está sendo gerado nessa direção central. Tá bom? Muito bem. No meio desse sistema, primeiro, essas bobinas são idênticas. O que quer dizer idênticas? Ela tem o mesmo raio, tá bom? O mesmo número de espiras. Beleza? Segunda coisa, a distância entre elas é exatamente o raio delas. Essa foi a sacada do físico Helmholtz para desenhar esse sistema. Dentro dessa bobina, ele colocou uma ampola fechada, selada no vácuo. Essa ampola, ela está, nesse momento, emitindo elétrons para cima. Ela está emitindo vários elétrons e esses elétrons estão batendo na parede dessa ampola, que é uma esfera. Ok? Muito bem. Se a força magnética gera um movimento circular, então a hora que eu ligar o sistema que gerar um campo magnético, eu consigo fazer esse meu sistema rodar num círculo. Né? Então, vamos ver se isso acontece. Eu falei que gerava um círculo, a trajetória era circular de raio R, e aqui eu estou dizendo que o raio é mv sobre QB. Tá bom? Muito bem. Então, o raio é proporcional à velocidade dos elétrons. Quanto maior a velocidade dos elétrons, maior é o raio que ele vai tentar percorrer. É inversamente proporcional ao campo magnético, ou seja, quanto maior o campo, menor é o raio, ou vice-versa. Ok? Então, vamos verificar isso aqui, ó. Vou pôr o sistema para rodar para vocês sentirem. Então, os elétrons estão batendo na parede, porque não tem campo ainda. Ó o campo, 0. Agora eu vou pôr campo magnético, ó. Olha lá. Rodou num círculo de raio R. Tá vendo essa flecha aqui? Ele está mostrando que a direção do campo magnético é naquele lado lá. Tá vendo que está diminuindo a trajetória circular? Por quê? Porque eu estou aumentando B, ó. Agora eu estou diminuindo B, ó. Ó, aumentei os raios, aumentei o raio. Tá vendo? Beleza. Agora eu vou aumentar a velocidade dos elétrons. Quanto maior a velocidade, maior o raio. Chegou até bater na parede, ó. Então, eu vou diminuir para ele fazer a trajetória circular para mim, ó. Fez. Então, está confirmado que o raio obedece a essas duas grandezas importantes, velocidade e campo magnético. Ok? Ele continuou brincando mais um pouquinho. Deixa ele brincar. Isso é bom para vocês memorizarem. Aproveitem o momento e memorizem.
Se tem dúvida, já levante aí que eu já respondo. Agora, ele vai mexer no ângulo da fonte. A fonte, ele consegue rodar aquela fonte. Você viu que inicialmente a fonte estava para cima. Agora ele está rodando a fonte 90 graus positivo. E os elétrons já estão batendo na parede. Voltou em sentido contrário, mesma coisa. Agora os elétrons estão batendo na parede também. Voltou no zero. Então, ele dá uma volta só? Não. Depois que você colocou o elétron para rodar, ou um próton para rodar dentro de um campo magnético, se você não tirar o campo, você pode deixar ele lá rodando indefinidamente. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo slide, então. Isso aqui é o que nós chamamos de tubo de raio catódico. O que é um tubo de raio catódico? Ele é um tubo que contém um gás muito rarefeito, ou seja, uma densidade muito baixa de um gás qualquer. Aí, esse gás que ele está fechado ou selado num vácuo, nós colocamos 2 eletrodos, um positivo e o outro negativo. O positivo, ele se chama anodo, e o negativo, ele chama-se catodo. O catodo, ele é o emissor de elétrons. Então, como eu coloquei uma diferença de potencial através de uma fonte como essa aqui, eu estou produzindo um feixe de elétrons que está andando aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho nesse feixe uma grandeza física que é kV. Então, vou escrever aqui, ó. Eu tenho o QV. Não é kV, não. QV. Agora, eu vou pegar e vou colocar essa barra, que é um ímã de barra, próximo a esse catodo, para ver o que acontece com o feixe. O feixe sofre uma deflexão. Por quê? Porque ele encontrou um campo magnético e ele tem que fazer uma trajetória que obedece a essa equação, porque fica submetido à força magnética ou força de Lorentz. Agora eu vou inverter a polaridade. O feixe inverte a sua deflexão. Tá vendo? Ó? Se ele encontrasse imerso num campo total, o feixe ia curvar e iria fazer uma curva. Ou seja, cada elétron iria percorrer uma trajetória circular, obedecendo, mais uma vez, a força de Lorentz. Ok? Muito bem. E na televisão e no osciloscópio? O que eu preciso ter da força de Lorentz? Eu preciso ter a força de Lorentz completa. Ou seja, a parte magnética, que vocês já viram, que promove movimento de rotação, e uma parte elétrica, que promove um movimento de translação. Então,
Isso aqui é um tubo de um osciloscópio, que você pode pensar como sendo tubo de uma televisão, não as de hoje, as antigas televisões. Ela tem duas placas defletoras. Por quê? Porque entre elas é estabelecido um campo elétrico e esse campo elétrico, por exemplo, nessa placa, ele puxaria o feixe para cá ou o feixe para cá, depende da polarização. E essa placa puxaria para cima ou puxaria para baixo. Como eu estou tentando desenhar ou ver uma imagem no plano, duas placas já é suficiente para gerar a figura no plano. E eu tenho algumas figuras aqui, ou imagens, que eu quero mostrar para vocês. Aqui. De que forma? Essas placas, com esses sinais de entrada, o de cima um senoidal e o de baixo um triangular, gera o sinal que eu quero aqui. Então, vou pôr para rodar aqui para vocês verem. O primeiro sinal é um senoidal. Olha lá, as placas defletoras ficam puxando o raio lá, os elétrons. Agora eu vou trocar o sinal que eu quero ver. Olha lá, a placa, as duas placas defletoras têm um sinal característico que consegue fazer o desenho no plano, ó. Os sinais de entrada são diferentes, ó. Lembra que no primeiro era um senoidal? Agora ele quer desenhar um quadrado, ó. Quadrado em cima, ó. Então, no osciloscópio, ou numa dessas televisões antigas, você tem que trabalhar com a força de Lorentz completa, que é Q vezes Z mais Q vezes V vetor B. Esse B é o campo de indução magnética e esse E é o campo elétrico. É uma soma, a força F é uma soma de vetores. Mais uma parcela dos vetores é um produto vetorial. Produto vetorial gera um outro vetor. Produto escalar gera um escalar. Isso aí vocês viram lá com o professor de geometria. Muito bem. Eu falei que aqui eu tenho placas defletoras, que são chamados também de capacitores. Quero falar um pouquinho de capacitores para vocês. Então, o capacitor, ele é um dispositivo físico capaz de armazenar carga. Não sei se vocês já tiveram experiências traumáticas com uma descarga de um capacitor que você recebeu. Não? Graças a Deus. Ele é capaz de, como eu disse, armazenar carga elétrica. Que carga elétrica que ele armazena? Carga positiva ou carga negativa? Carga negativa. Elétrons. Por que elétrons? Porque para você trabalhar com carga positiva, você precisa muita energia. Para trabalhar com carga positiva, você tem que ficar mexendo muito próximo no núcleo, no centro do núcleo atômico de um material. Então, é mais fácil ou menos perigoso, em termos de radiação, trabalhar com os elétrons, que estão nas eletrosferas, que é 1.800 vezes maior do que o núcleo atômico. Então, ali é uma região mais segura para trabalhar, tá bom? Muito bem, então eu vou carregar um capacitor, e aqui eu tenho um dispositivo chamado eletroscópio de Brown, que ele mede
a quantidade de carga que está nesse capacitor. Tá bom? A geometria do capacitor garante a capacidade de carga que você pode colocá-lo. Pode colocar nesse capacitor. Ok? Muito bem. Vamos pegar um desenho melhor. Eu tenho aqui um desenho melhor para vocês. Muito bem. Eu tenho aqui uma fonte de tensão que está fechando a chave e carregou o meu capacitor. Então, carregou de que forma? Essa minha fonte, ela tirou elétrons dessa região de baixo aqui e jogou na região de cima. Toda vez que eu tiro elétrons daqui, eu torno essa região menos negativa. Então, ela pode ser comparada por tornar-se uma placa positiva. Enquanto que o elétron foi arrancado daqui, levado, a fonte gerou trabalho, jogou para cima e os elétrons vieram e caminharam aqui, ó. E foram ocupando todas as posições possíveis dessa placa aqui, tá bom? Quando você tem uma região onde você tem uma placa que aqui é positiva e a outra que é negativa, o que se estabelece? Um campo elétrico que nasce na carga positiva e morre na carga negativa. Um campo elétrico que nasce na carga positiva e morre na carga negativa. Um campo elétrico que nasce na carga positiva e morre na carga negativa. Ok? O elétron que o meu sistema, que é a bateria, tirou daqui e jogou na parte de cima, tanto ocupou a placa, como ocupou toda essa região aqui, ó. Só que ele chegou aqui, ó, não encontrou nada para continuar o caminho, ele voltou e ocupou a placa ou ficou andando por aqui. Mas, em resumo, toda essa parte aqui está negativa, toda essa parte de baixo é positiva. Agora eu vou ligar o sistema. Isso aqui é o que nós chamamos de indutor. É uma bobina. Ela gera um campo magnético. Ela é um solenoide. Então, ela gera um campo magnético que, ó, quando eu ligar ali, vai aparecer. Eu falar dele aqui vai ser mais complicado vocês visualizarem. Ela gera um campo magnético, tá bom? Muito bem. Esse campo magnético, por ele variar com o tempo, porque depende do movimento dos elétrons, ele inverte em alguns momentos. Tá bom? Ao inverter em alguns momentos, vocês vão observar, ora o campo elétrico está alinhado para cá, ora o campo elétrico está alinhado para lá. Essas linhas vermelhas pequeninas aqui, ó, são as linhas de campo elétrico. Quando eu ligar o sistema, vocês vão ver o que eu quero dizer. Ó. A chave. Quando eu fechar a chave, eu isolei a bateria e o circuito ficou só este, ó. Então, ó, ora a corrente está num sentido, ora a corrente está num outro sentido. Por quê? Porque toda vez que eu inverto o campo magnético, eu inverto a força sobre os elétrons. Força de Lorentz. Se eu inverto a força dos elétrons, eu inverto o movimento dos elétrons. Então, ora a corrente está indo num sentido e ora ela está indo num outro sentido. E se não tiver perda,
esse sistema fica oscilando assim para o resto da vida. É um circuito LC, C de capacitor e L de indutor. A tensão fica alterando numa forma senoidal e a corrente no circuito alterando numa forma senoidal. Tá vendo, ó? Agora, o que eu vou pôr? Eu vou pôr um dissipador de energia. Tá vendo, ó? Quando aumenta a energia no capacitor... Deixa eu voltar. Quando eu aumento a energia do capacitor, eu diminuo no indutor. E vice-versa, ó. Fica como uma balança. Então, se não tiver algo que faça perder energia, esse negócio vai ficar assim para o resto da vida. Agora, eu coloquei uma resistência. A resistência faz o sistema perder energia na forma de calor. Olha agora o sinal, ó. A tensão começa grande e a corrente também e vai diminuindo. Existe um fator de exponencial aqui, ó, que vai caindo e vai diminuir a energia do sistema até o ponto que eu não consigo mais carregar o meu capacitor. Tá bom? Muito bem. Vou carregar o capacitor por indução. Aqui está o eletroscópio de Brown. Então, eu vou atritar isso aqui com esse pano. Vai ficar cheio de elétrons aqui. E eu vou colocar em cima disso aqui. Daí os elétrons irão sair daqui e vir para cá. Elétrons irão sair daqui e vir para cá. Aqui vai mostrar a quantidade de carga. Esse instrumento só serve para isso. Cada elétron que chega aqui, eu induzo uma carga positiva no outro lado. Por quê? Porque tem que ficar estabelecido, deixa eu ver se eu consigo desenhar, tem que ficar estabelecido um campo elétrico entre essas duas placas. Ah, perdão, peraí, desenhei no sentido errado, né? O campo elétrico nasce na positiva e morre. Então, aqui ficou carga negativa. Deixa eu pegar outra cor. Aqui eu tenho carga negativa. E aqui eu tenho carga positiva. Eu vou voltar ao vídeo só para mostrar essa coisa aqui primeiro. Deixa eu recapitular com vocês. Ai. É o seguinte, ó. Eu vou atritar esse bastão. Aí ele vai ficar cheio de elétrons. Eu vou encostá-lo aqui. Quando eu encostá-lo aqui, o elétron irá vir para cá, irá descer para cá. O que desce para cá vai mostrar a quantidade de carga, porque esse aparelho serve para medir as cargas.
E cada elétron que chega aqui induz uma carga positiva aqui. Cada elétron que chega aqui induz uma carga positiva. O campo elétrico, ele nasce na carga positiva e morre na carga negativa sempre. Então, aparece linhas de campo elétrico aqui. Eu desenhei duas, mas são trilhões. Cada um coulomb é 10 a 23 linhas de campo. Mas tudo bem. Então, vou pôr o sistema para rodar. Só para vocês sentirem isso aqui. Então, eu venho, atrito, transfiro os elétrons do bastão para o meu sistema. Então, elétrons ficou aqui e positivo aqui. Agora, ele vai descarregar através de ionização. Ele vai fazer. Ali dentro, entre as duas placas, existe o ar, eletricamente neutro. Então, eu vou jogar a chama da vela lá, eu vou dar energia para aquele ar, aquela molécula de ar. Ele vai quebrar em cargas positivas e negativas. A positiva vem para o eletrodo da direita e a negativa vai para o eletrodo da esquerda, cancelando as cargas. Logo, cai a zero, ou seja, o seu sistema descarregou. Mais uma vez. Então, acho que vocês já aprenderam um pouquinho de campo elétrico aí, né? Muito bem. Então, vamos voltar de novo à força magnética, ou à força de Lorentz. Eu tenho 3 figuras. Em cada uma das figuras, existe o campo elétrico entrando na minha transparente. Campo elétrico, não. Campo magnético. Quem está gerando esse campo magnético? Ele falou que é esse ímã na forma de um C. Tá vendo? Ó? Aqui está o fio, ó, que é esse. Então, o campo magnético nasce no norte e morre no sul. Então, ele está entrando para lá. Ele está entrando na folha. Deixa eu desenhar aqui. Aqui. Ele está para lá, o magnético. Aqui é a ponta da flecha. Se eu estivesse olhando para ela, a convenção é isso. Se eu estou olhando para a parte de trás da flecha, do vetor B, então eu vou enxergar assim, o xizinho, que é a peninha da flecha. Então, todos os vetores B estão entrando na transparente. Aí, quando não tem corrente, não tem força. Ok? Muito bem. Professor, mas por que corrente se ali entra velocidade? Então, eu vou fazer uma demonstração rápida aqui. Vou pegar uma caneta e vou escrever assim, ó. F é igual a K, V, produto vetorial, B. Vou chamar o comprimento desse fio aqui, ó, de delta L, não. Vou chamar de L. Deixa eu apagar. Vou chamar de L.
matéria. Vou dizer que o tempo aqui inicial é T. Vou supor que os elétrons movem-se com velocidade média constante. Ou seja, E barra é igual a V. Esse V aqui é vetor. Esse aqui é o V de velocidade média. Tá? É um escalar. Ok? Muito bem. Essa velocidade média, eu sei L pelo o tempo gasto, de 0 a T. Agora eu vou pegar esse cara que eu sei que é V e vou substituir aqui. Trabalhando em módulo, não preciso trabalhar em módulo, não. Borracha. Caneta. Vou chamar aqui de 2 e aqui de 1. Substituindo dois em 1, temos que F é igual a L sobre T, produto vetorial, B, porque não tem espaço ali. F é igual a Q sobre T, vezes L, produto vetorial B. Só que Q sobre T é I. Então, F é igual a IL, produto vetorial B. Por isso que ele pôs corrente aqui. Quando a corrente é 0, não existe força. Agora, existe a corrente indo para cima. Então, regra da mão direita. Corrente indo para cima. Campo magnético B entrando na folha, dá força magnética para a esquerda. Teste isso depois. Quando eu inverter a corrente, agora IL está para baixo, vezes o campo magnético que está entrando, dá força magnética B no outro sentido. Então, para este elemento de corrente, que é esse fio, que é preso na ponta, se você ligar um campo magnético nesse sistema, ou estabelecer um campo magnético nesse sistema, ou esse fio vai sofrer uma deflexão para a esquerda, ou vai sofrer uma deflexão para a direita, baseado no produto vetorial, né? Ou na força de Lorentz. O que eu quero que vocês verifiquem? Se eu não errei o sentido dessas forças aí, ok? Muito bem.
Meu sistema, ele não é preso nas duas pontas, que é o meu elemento de corrente, tá vendo? Todo esse fio. Ele não é preso dessa forma. Como eu disse, ele é preso de modo que ele possa rodar em torno de um eixo imaginário, né? Ou ele roda para cá, ou ele desce para cá, tá? Então, ele vai funcionar como uma balança. Então, o dispositivo foi gerado com essa qualidade de possibilidade de movimento do indutor, do elemento de corrente. Esse é o meu simulador. Esse cara é o amperímetro que vai medir a corrente. Então, vamos escrever ali. Amperímetro. Eu tenho uma fonte. Ligo essa fonte. Passa corrente, né? Venho aqui, termino aqui. Aí a corrente vem, anda para cá, ó, passa por aqui, sobe, vem, passa por aqui, vem, entra aqui, passa por dentro desse aparelho para poder fazer a medição, sai desse lado, vem, chega nesse ponto. Fechei a chave, se a chave deve estar fechada, senão essa corrente não irá passar, ela volta para a fonte. Esse é o dispositivo, tá bom? Muito bem. Na especificação do simulador, diz que esse comprimento daqui até aqui é o L, vale 40 milímetros. O G é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Todo esse elemento de corrente, que é essa argola, fechando com essa argola, tem 100 gramas. Quando eu fecho o meu elemento de corrente nessa especificação, olha o que vai acontecer. Vou fechar a chave. Olha lá. A corrente é 5 graus e eu tracei uma linha tracejada Pessoal, estão me vendo, estão me ouvindo? Aqui acusou má qualidade da rede. Agora estou te ouvindo sim, professor. É? Tá. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui nesse simulador. Ó, vou marcar aqui a corrente e vou marcar aqui a força. IL, produto vetorial B, que foi a equação que nós deduzimos anterior. Vou fechar o circuito. Na verdade, vou pôr para rodar para ele fechar o circuito automaticamente. Fechou. Então, já pediu a corrente 5 amperes, ok? E agora ele vai mostrar
a configuração dos vetores. Olha lá. B para baixo e da esquerda para a direita. Os da mão direita. A mão tem que sair sempre no primeiro vetor e entrar no segundo vetor. Então, tem que sair do produto IL. Ele já escreve até o I como vetor, porque ele está associando o I com L como sendo uma corrente. Tá bom? Muito bem. IL, vetor B, então, do jeito que está ali, I da esquerda à direita, B para baixo, IL, vetor B, ele gera o campo, uma força magnética, segundo a equação, nesse sentido. E eu quero que vocês façam isso, verifiquem isso. Põe o vídeo para rodar, a hora que apareceu isso, trava o vídeo e verifique se o sentido da força está correta. Tá bom? Muito bem. Já vou anotar, corrente 5 amperes. Eu vou precisar dela depois. 5 amperes. Vou pôr para continuar rodando. Agora ele vai inverter a polaridade do ímã. O azul ele vai para cima e o vermelho embaixo. Aí o B vai apontar sempre para o azul, não vai apontar para cima. Ah, não está rodando, peraí. Está rodando. Entendeu? Olha lá, a força magnética também deu. Ok? A gente continua 5 amperes. Aquele aparelho, ele mostra, ele mede dos dois lados a corrente. De um lado ou do outro, ele mede a magnitude, 5 amperes, tá vendo? Ó. Ok? Muito bem. Então, seguinte, algumas deduções. Eu tenho aqui no eixo, sobre o eixo tem esse anel e essa barra com bola. Se eu aplicar uma força, esse sistema, do jeito que está aqui, esse sistema roda no sentido anti-horário. Força vezes distância é uma grandeza física chamada torque. Como que eu calculo o torque? Primeiro, o momento angular L, ele é definido como sendo produto vetorial R, daqui até aqui, vezes P. Só que P varia com o tempo. Então, como que eu resolvo o produto vetorial? Módulo do vetor R, módulo do vetor P, seno do ângulo entre os dois vetores. Aqui tem uma unidade vetorial que eu vou pôr aqui, que o autor não colocou. O torque é a derivada desse produto vetorial, que fica como sendo R vezes produto vetorial F, que é módulo de R, módulo de F, seno de θ. Aparece U. Esse torque, produto vetorial, é um outro vetor. E o vetor gerado, ele é tanto perpendicular a esse vetor, quanto a esse vetor. Então, ó, aqui está o meu R, e aqui está o meu F. R vezes F dá o torque.
o torque, para ser perpendicular a esse vetor e a esse vetor no mesmo instante, ele tem que estar nessa direção que está desenhada aqui, ó, para cima. Tá bom? Equilíbrio de corpos rígidos é calcular o torque resultante e igualar a zero. Então, quer dizer o seguinte, pessoal, olha, esse aqui, a minha balancinha, quando o braço abriu nesse sentido, eu estou olhando naquele momento de frente a ela. Então, a força-peso da abaixo, sempre direcionado para o centro da Terra. A força magnética está nesse sentido. Consequentemente, esse elemento de corrente dessa posição e veio ocupar essa nova posição, abrindo um certo ângulo, ou seja, rodando em torno desse eixo. Parou aqui porque você garantiu o equilíbrio do corpo rígido, que é o quê? Calcular o torque resultante igualar a zero. Aí o sistema para nesse ponto, ou está nessa configuração. Agora, para eu calcular o torque, eu tenho que calcular o produto vetorial. Então, eu vou dar uma regrinha chique para você calcular o torque sem calcular o produto vetorial. Dessa forma ou dessa forma. Olha que se vocês tivessem que fazer esse produto vetorial, ó, R, produto vetorial F, é um... E aqui tem os vetores unitários I, J e K. Aqui tem a componente do vetor R, que é X, Y, Z. E aqui tem a componente da força, que pode ser Fx, Fy e Fz. Então, você poderia calcular o torque usando esse determinante, poderia calcular o torque fazendo essa continha, lembrando sempre que no final tem uma unidade vetorial, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou esquecer dessa unidade vetorial, porque eu sei que vai formar um vetor, e vou trabalhar essa equação de uma maneira bem prática. Como? Vou mostrar para vocês, vou fazer um outro desenho. Imagine que, segundo esse referencial, X, Y, Z, daqui a aqui eu tenho um ponto que está aplicado uma força F, e eu quero calcular o torque. Quero calcular o torque segundo o ponto O. Então, como que eu vou calcular o torque? Eu vou ensinar para vocês o que vocês vão ter que fazer. Você vai ter que fazer os... Deixa eu projetar aqui. Você vai pegar esse vetor
que faz um certo ângulo θ com a força F e, consequentemente, com essa paralela? Não, peraí. Deixa eu desenhar um pouquinho mais embaixo aqui. Consigo mudar. Acho que eu vou desenhar aqui, pessoal, ó. Aqui está o vetor R. Aqui está a força F. F. Aqui R. Aqui é o O. Aqui é o meu referencial X, Y, Z. E daí, como que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai prolongar esse cara e trazer naquele eixo prolongado o vetor R. R. Vai pôr o R para lá. Quando você leva o R para aquele ponto com o mesmo tamanho, você garantiu o módulo. Se você leva o R numa paralela ou no mesmo eixo que está o R original, você garantiu a direção do vetor. E segundo o professor de geometria analítica, você não perdeu nada. Você garantiu tanto o módulo quanto a direção do vetor. Ou seja, o vetor é o mesmo. Aí o que você vai fazer? Você vai enxergar uma coisa vermelha assim. O ângulo entre o vetor R e o vetor F é o θ. Ele aqui, ó, é uma projeção do vetor R, não é verdade? Que eu vou chamar de Y. Seno θ é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Y é R seno θ. Imagine que você queria calcular isso. F não, perdão. Deixa eu apagar. Pegar uma canetinha preta. Vamos dizer que você queria calcular o torque. Torque, que é o R, produto vetorial F. Aí você vai calcular assim, ó. Torque e módulo seria R seno θ vezes F. Esquece o vetor U que apareceria aqui. Isso aqui, na verdade, apareceria assim, para ser mais fiel à matemática. Apareceria um vetor U aqui, e aqui eu colocaria uma flechinha. Vou trabalhar em módulo, vou tirar a flechinha de lá, e vou ficar R. Opa, cortou. Deu uma cortada aí, né? Ficaria R seno θ vezes F. Agora, R seno θ é o Y. Então, é Y seno θ. É Y vezes F, perdão. Y vezes F. Então, como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar assim, ó. Primeiro,
essas duas forças é que geraram a rotação. Ok? Por quê? Olha, a força-peso, quando ela atuar, ela vai fazer essa haste aqui, L, rodar no sentido horário. Correto? Opa! Enquanto a força magnética, quando ela atua, ela vai fazer a haste rodar no sentido anti-horário. Aí, eu associo o torque a uma rotação. Toda força que gerar essa rotação é positiva. Toda força que gerar uma rotação no sentido contrário que eu adotei é negativa. Então, o que eu faço? Ó, pessoal, ó, olha a prática que você vai usar. Primeiro, tá vendo essa força? Você anda com ela no mesmo eixo de ação até chegar onde o ponto onde você vai comparar ou vai usar como referência de rotação e descobrir qual é essa distância. Porque essa distância tem que ser perpendicular a essa. Esse braço tem que ser perpendicular a esse braço. Olha só no desenho aqui da dedução, ó. Olha agora, ó. Depois que transformou Y vezes F, ó. F está para cá, Y está para cima e o ângulo é 90 graus, sempre. Então, ó, essa força peso, você prolonga e calcula com a distância perpendicular, que é daqui até aqui, para calcular o torque. Então, a força-peso, ó. Qual é o torque resultante? Torque resultante é igual a força-peso vezes essa distância perpendicular. Qual é essa distância perpendicular? Aqui é L, aqui é θ, aqui é cateto oposto, que é a mesma distância, ó. Então, será L seno θ. Essa força-peso, quando eu adoto essa rotação, ela roda nesse sentido. Então, roda no mesmo sentido da rotação. Então, para mim, é positiva. Tá, beleza. Mas, agora eu vou calcular o torque dessa força. O torque dessa força. Quando essa força atuar para cá, ela vai produzir um torque no sentido contrário a este que eu adotei positivo. Ou uma rotação contrária a essa que eu adotei como positiva. Lembre-se sempre, rotação. Então, se é contrária ao negativo. Agora eu vou calcular o torque. Então, eu vou pegar essa força, vou projetá-la aqui. Então, ela está aqui também, ó. Projetada aqui. Está o F de M. E a distância perpendicular daqui até aqui é quem? Seria L. Aqui é cateto adjacente comparado ao ângulo θ. L cosseno θ. Opa. L cosseno θ vezes F de M. Como eu disse, eu somo igual a zero. Quando eu somo igual a zero e passo esse termo para cá, eu fico com essa expressão. Os dois L's eu corto, passo o cosseno para cá dividindo, fica tangente de θ vezes P,
é igual a F. Tangente de θ, quem que é P? Fica igual a F. Agora, como eu já demonstrei, que F é IL vetor B. Como... Não sei se vocês lembram o desenho aqui. Deixa eu tocar um desenho rápido aqui. Ó. O I e, consequentemente, o L, e L estão aqui, ele é perpendicular a B, ó. Entre o I e o B, forma-se 90 graus. Então, aqui ficaria I, L, B, seno de 90 vezes U. Ficaria I, L, B. Seno de 90 é 1. Aí fica U. Isso aqui é a expressão em módulo. Tirei a notação vetorial. Módulo. Aí, finalmente, eu substituo esse valor aqui em cima. Daí eu tenho que tangente de θ é LB sobre MGI. E agora, nessa expressão geral, eu vou substituir o que eu tenho. Aqui, a corrente é de 5 amperes, nós vimos lá. Aí eu tenho que tangente de 20 é igual a L, que é 40 vezes 10 a menos 3, vezes B, que é o que eu quero, dividido por M, que é 100 vezes 10 a menos 3, eu tenho que trabalhar tudo no SI, vezes G, que é 10, vezes a corrente aqui, que é 5. Resolvendo essa expressão, deixa eu pegar minha calculadora. 20 tangente, 0,36. Aqui, ó, 100 vezes 10 dá 1.000, que dá 10 a terceira. 10 a terceira vezes 10 a menos 3 dá 10 elevado a 0, que é 1. Então, 1 vezes tangente de 20 é tangente de 20. Então, continua sendo 0,36. Agora, eu vou dividir por 40 exponencial 3 e vou dividir por 5. Então, deu 1,82 T maiúsculo. Quem que é T maiúsculo? É Tesla, unidade do campo de indução magnética. Tá bom? Então, semana que vem, ainda não, é na outra semana, nós iremos fazer a parte prática. Tá bom? Vou explicar para vocês como que faz a parte prática. Na verdade, o que eu fiz? No simulador, eu fui alterando o valor de tensão, certo? Para obter essas aberturas angulares, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Para cada uma dessas tensões, desses ângulos de abertura, eu tive que colocar tensão na fonte. E lia naquele amperímetro o valor da corrente. E anotei aqui. Então, na próxima aula, eu vou ensinar o que vocês vão fazer com esses dois dados aqui.
Tá bom? Vou ensinar vocês a fazerem análise gráfica. Quando eu tenho um ponto só, que é o meu caso, eu tenho que usar a equação. Quando eu tenho um conjunto de pontos e conheço a equação do fenômeno, tangente de θ é igual a LB vezes I sobre MG. Quando eu tenho um conjunto de pontos e uma equação que diz que o meu conjunto de pontos obedece a essa equação, eu vou ter que fazer um gráfico. Então, semana que vem eu vou ensinar... Semana que vem não, daqui a 15 dias eu vou ensiná-los a como fazer o gráfico em Excel e analisar os dados para obter o mesmo valor que eu obtive, ou próximo disso, que é 1,8 Tesla, é o tamanho do campo magnético daquele ímã na forma de ferradura, tá? Eu fiz usando um ponto e vocês vão fazer usando o gráfico, mas eu vou trabalhar mais uma aula com vocês semana que vem, tá bom? Nesse momento, até esse momento, alguma dúvida? Muita conta, né? Aí o que vai ser bom? Vai ser bom para vocês revisarem essas contas, porque eu vou publicar tudo isso, e daí a 15 dias eu começo a aula perguntando para vocês alguma dúvida com relação às transparentes anteriores? Sim, fale. Ou não, vou tocar o barco então. Tá bom? Não fecha a sala. Professor, Pois não, amiga? o meu cálculo de B deu 18,2 Tesla. 18,2? Tem certeza? Isso. Espera aí, então. Não sei se eu errei na conta mesmo, mas só para confirmar. Quanto que deu a tangente de θ sua? Só a tangente de θ, calcula para mim. Deu 0,36. 0,36? Então, espera aí, então. Então, vamos lá. 20 tangente, 0,36. Agora eu vou fazer esse cara aqui, ó. Vou passar tudo para lá multiplicando. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Não estão mais, né? Espera aí. Não. Vou disponibilizar a tela, ó. Vou fazer a continha lá com vocês. Agora estão vendo, né? Sim, agora sim. Sim, então vamos lá, ó. Então, deu isso. Então, deu... Vou fazer aqui, ó. Aqui em cima. 0,36 vezes 100 vezes 10 a menos 3 vezes 10. Passei para lá multiplicando. Desse lado aqui ficou 40 vezes 10 a menos 3 vezes B vezes 5. Agora eu vou fazer essa conta aqui. 0,36 100 exponencial 3 negativo vezes 10 vezes. Ainda deu 0,36. 0,36 é igual a 40 vezes 5 dá 200. 200 vezes 10 a menos 3 vezes B. Portanto, B deu 0,36 divide por 200 vezes 10 a menos 3. Então, deu 0,36, 200, exponencial 3 negativo, divide. Opa, agora deu 0,18. Onde eu errei? Espera aí, vamos de novo. Vinte tangente. 100 exponencial 3 negativo vezes
Ah, é. 10 vezes. 10 vezes. Deu 0,36. 200, exponencial 3 negativo, divide. 1,82. Você errou alguma potência de 10 aí. Acho que foi mesmo, professor. É, porque eu fiz 2 vezes. Ó, a minha conferiu de novo com esse cálculo que eu fiz. 1,82. Porque aqui, ó, aqui, Professor, tudo isso aqui é 1, ó. Não é verdade? Porque ficou 10 vezes 100 é 1.000. Vezes 10 a menos 3. Isso aqui é 10 a terceira vezes 10 a menos 3, que dá 10 elevado a zero, que dá 1. Agora, 40 vezes 10 a menos 3 vezes 5 dá 200 vezes 10 a menos 3, que dá 2 vezes 10 a segunda vezes 10 a menos 3, que dá 2 vezes 10 a menos 1. Então, em resumo, ficou 0,36 desse lado e é igual a 2 vezes 10 a menos 1 vezes B desse lado. Aí você passa dividindo, vai dar o 1,82. Oi, pode falar. É que eu estava fechando o raciocínio. eu confundi, agora que eu vi, eu confundi na sua conta que você fez pela primeira vez com 100 vezes 10 a menos 2. Por isso que deu diferença. Ah, é por cada letra, né? Não, aqui é menos 3. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Borrachinha. Deveria pagar, né? Não apaga. Mas não tem importância, ó. Eu vou puxar aqui e vou dizer que aqui é 10 a menos 3. Dá mais? Não? Tudo certo. Vai isso. Tudo certo? Então, o que eu vou pedir que vocês façam? Faça uma leitura de novo nesse material aí, que eu vou publicar. Eu sei que ele ficou bem chato, porque tem muita conta difícil ali, produto vetorial, tem torque, tem produto vetorial, tem torque, tem algumas forças que eu acho que vocês, não sei se chegaram a ver no eletromagnetismo, que é a força de Lorentz, movimento de cargas, etc, etc. Então, dá uma lida nesse material. Aí, semana que vem, eu começo a minha aula. Não é semana que vem, não, daqui a 15 dias, desculpe. Eu começo a aula perguntando: tem alguma dúvida? Se vocês tiverem, vocês já tenho a fazer a parte mental, tá? Mas se não tiver, a gente vê aí semana que vem. Mas se a pessoa que conseguir fazer aquela parte experimental sozinho, já publique. Tá bom? Faça a publicação do material para eu ver e para eu anotar seus nomes. Tá bom? Deixa eu fechar a gravação agora. Não saiam da sala